Bem, pessoal, esse é um vídeo conceito, então, que vai abordar o tema calor específico. Vamos começar aqui, então, com um exemplo prático para tornar esses conceitos bem simples. Primeiro aqui, então, a gente tem dois recipientes com água. Esses dois recipientes com água estão sendo aquecidos. Essa foto aqui é de um bico de Bunsen, é um equipamento de laboratório que serve para te aquecer alguns objetos. Então, assim, esses dois recipientes com água, ambos estão sendo aquecidos com a mesma quantidade de fogo. Então, o fogo aqui está aberto e o fogo aqui também está aberto o mesmo tanto. Então, a gente sabe que os dois recipientes estão sendo aquecidos. Os dois recipientes estão abastecidos com água. Água nesse recipiente aqui, água nesse recipiente aqui. Ambos possuem a mesma capacidade térmica, lembrem do conceito lá da aula passada. E agora, qual dos dois recipientes aquece mais rápido? A quantidade de água é diferente, né? Um tem menos água, outro tem mais água, e os dois estão sendo aquecidos pelo mesmo fogo, pela mesma chama. A mesma quantidade de energia que passa no caso A é a mesma quantidade de energia para o caso B. E qual dos recipientes aquece mais rápido? Vocês devem estar pensando que é o recipiente A, porque tem menos água. Se é isso que vocês estão pensando, vocês estão certos. O recipiente que aquece mais rápido é o recipiente A, porque justamente ele tem menos água. Esse é um conhecimento que nós temos do nosso dia a dia. Então agora a gente vai aprofundar o porquê que esse recipiente com menos água acaba aquecendo mais rápido. No dia a dia a gente passa por isso aqui, principalmente quando a gente vai fazer um café ou um chá e tu não quer levar um tempão para esquentar uma quantidade de água grande que tu não vai utilizar. Tu coloca só a quantidade de água necessária, aquece essa quantidade de água necessária muito mais rápido e gastando muito menos energia. Vamos então falar sobre o que é esse calor específico. O calor específico indica para nós a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa de um material. Então agora a gente vai pegar essa frase aqui e vai explorar ela minuciosamente. Quando fala em quantidade de calor, a gente lembra que calor, representado com a letra Q, se nós falamos em calor, nós falamos em calorias. Então, quantas calorias são necessárias para elevar a temperatura, para elevar em 1 grau Celsius a temperatura? Vejam que nós estamos falando de temperatura, nós estamos falando de uma variação de temperatura, de quanto que a temperatura irá variar. De uma unidade de massa do material. Massa nós vamos representar com a letra M, e assim como a gente compra no mercado quantidades de massa, por exemplo, a gente compra carne em gramas, MV 300 gramas, 500 gramas de carne, então nós estamos pedindo uma unidade de massa, assim como nós vamos lidar aqui também com uma unidade de massa, uma quantidade de matéria. Essa então é a equação que descreve o calor específico. Ela nos diz quanto de energia eu preciso para esquentar, para provocar uma variação de temperatura em uma determinada quantidade de massa. E isso, dividindo a energia pela massa e a variação de temperatura, nós chegamos no calor específico. O calor específico, ele é referente à substância. Então, tem substâncias que têm um calor específico alto e tem substâncias que têm um calor específico baixo. Vamos resumir agora essa equação aqui, para ela não ficar tão extensa, vamos deixar ela mais compacta, dessa forma aqui. Nós temos o calor específico, representado com a letra C, igual a quantidade de energia, representado com a letra Q, dividido pela massa, representado pela letra M, vezes a variação da temperatura. Variação, nós utilizamos a letra grega delta. Temperatura, nós usamos a letra T maiúscula. Então, calor específico é igual a energia dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Vamos primeiro então aqui para um exemplo. Sintam-se à vontade para copiar esse exemplo no caderno de vocês. Este exemplo não está no material, está apenas no vídeo.
Uma placa metálica de massa igual a 300 gramas tem sua temperatura elevada em 30 graus Celsius quando absorve um calor de 2.150 calorias. Determine o calor específico do material. Primeiro, a questão pede para nós, então, determinarmos o calor específico do material. Já vamos puxar e anotar a equação do calor específico. Agora, nós identificamos cada um dos componentes da equação para calcular o calor específico. Então, aqui a quantidade de calor, a quantidade de energia, a questão nos disse que é de 2.150 calorias. A quantidade de massa desse material, a questão também nos disse 300 gramas. E a variação de temperatura, o quanto que a temperatura variou, a questão também nos disse. A questão nos disse que a placa metálica tem a sua temperatura elevada em 30 graus Celsius. Nesse caso, a variação de temperatura é de 30 graus Celsius. Vamos agora pegar todos os dados e plotar aqui do lado. Beleza? Extraímos os dados da equação, 2.150 calorias, 300 gramas como quantidade de massa e 30 graus Celsius como variação de temperatura. Primeiro, nós multiplicamos os dois de baixo. Vamos multiplicar 300 por 30 e nós temos 9.000. Reparem que multiplicamos os números e mantivemos as unidades de medida, tanto grama quanto grau Celsius. Permaneceram. O que nós fazemos agora? Só matematiquês, dividimos 2.150 por 9.000. Vai dar um número pequeno. Nós chegamos então que o calor específico desta placa metálica é de 0,23 calorias dividido por grama vezes grau Celsius. Essa é a nossa resposta final. O que isso quer dizer? Quer dizer que para 1 grama dessa placa metálica mudar a temperatura em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 0,23 calorias. E é claro, isso aqui nós vamos utilizar de novo com a equação em outros exemplos e vai se tornar muito mais calculístico, ou seja, a gente vai ter mais cálculos do que reflexão, então vai se tornar muito mais prático. A gente vai precisar utilizar depois deste dado, colocar na equação, substituir com os dados que nós temos para poder calcular. Vai se tornar um processo bem mais simples de forma matemática. Pessoal, por hoje era isso então. Espero que esse vídeo tenha sido claro. Desejo a todos bons estudos.